Já tá. Vamos lá então, começando mais um programa Cruzeiro em Letras. Meu nome é Rafael Fernandes e hoje a gente vai falar sobre o ofício de historiador. Vocês estão vendo essa telinha piscando aqui? Não sei se dá para ver bem aí na imagem, tô vendo que fica um pouquinho branco, mas é um meme que já é meio conhecido aí na internet, né? Tenho pena dos historiadores ou os professores de história que no futuro terão que explicar essa bagunça que a gente está aqui hoje no Brasil, né? A bagunça e descaso que acontecem no Brasil. Então, a gente vai falar opa, sobre o trabalho, o ofício do historiador, que tem causado aí uma série de debates, é um tema muito atual, e eu, Rafael Fernandes, tenho o prazer de poder falar, afinal sou historiador de profissão, né, formado pela Universidade de Brasília e professor da rede pública. Já leciono, já vai para são 19 anos de sala de aula. E eu achei que o tema era bem pertinente, mas por falar de história num programa voltado à literatura, tem relação. Né? A origem da história tem muito a ver com a literatura e a gente precisa então fazer essa analogia. Mas eu comecei com a história do meme porque ele tem realmente causado aí muito debate, muita discussão e não só agora com a pandemia, mais ainda por conta dela, mas antes mesmo, você já tem vários canais no YouTube onde as pessoas tratam de assuntos históricos e tem de tudo que é tipo, né? Desde os trabalhos mais sérios, mais embasados, quanto aqueles sem tanto compromisso com o ofício do historiador. E historiador é um ofício. É uma coisa que requer muito método, muito estudo, muito conhecimento. Não pode ser apenas baseado em opinião. E aí isso me causa como historiador, né, como quem trabalha com o tema, uma preocupação, como tem causado com todos os historiadores aí do Brasil, principalmente. A gente vê uma... Eu não sei se é... Não é má vontade a questão. Acho que as pessoas querem mostrar sua opinião, querem mostrar aquilo que pensam, mas acabam dando um certo viés que não tem compromisso com o método que a história exige. Né? Confunde-se muito história com memória. A memória, sim, é um elemento importante para o historiador, mas não é a mesma coisa. Né? Você se recordar de um fato passado não é um registro que sirva como fonte de um estudo. Né? Você precisa... Eu estou com uma contra-regra aqui me mostrando que a gente colocou alguns livros que eu vou comentar mais, mas aí quando eu for mostrar eu falo. Né? Acho que senão eu fico meio perdido aqui. Então, assim, você tem essa confusão muito comum de história e memória. Né? As pessoas têm lembranças de coisas que viveram no passado, e aí 10, 20 anos depois querem contar aquilo achando que do jeito que você lembra é a história sendo contada. Não é bem assim. Né? A gente sabe que a memória às vezes nos engana, às vezes ter todos os fatos ali à mão é complicado. Então, o trabalho do historiador, ele usa, sim, a memória como uma fonte, mas não somente. Né? Até há uma certa discussão, por muito tempo se falava, né, da pré-história, que era antes da criação da escrita, mas não só o documento escrito é uma fonte histórica, mas por muito tempo foi considerada única. Né? Porque se você registra, aí você fica menos refém das peças que a memória te prega. Né?
Então você precisa dessa preocupação de ter as coisas registradas, seja com fontes escritas ou com fontes, imagens, enfim, objetos, né, artefatos que possam te ajudar a reconstruir aquele passado. E aí tem uma diferença muito grande também do trabalho do jornalista com o do historiador. Você às vezes confunde, tem muitos jornalistas produzindo livros de história, e aí o pessoal acha que tem a mesma... Tem muito trabalho bacana, você tem alguns jornalistas bem conceituados, que fazem bons trabalhos de história, mas eles são jornalistas, eles não têm aquela formação, né, aquele mesmo método. Claro, nada impede da pessoa ser jornalista e historiador ao mesmo tempo. Bom, estou vendo aqui o Mauro já está aí acompanhando a gente. Bom dia, Mauro. Obrigado aí pela presença. O pessoal aos poucos vai chegando. Comecei já uma breve introdução, mas a gente então está comentando um pouco sobre essa questão de como se trabalhar a história, principalmente nos dias de hoje, né? Tem causado aí debates e mais debates nas redes sociais, né? Até na televisão. Mas a diferença que eu queria começar fazendo é essa. O jornalista, ele tem um método que é transmitir uma notícia, e uma notícia que está ali no tempo presente. Então, por isso ele, quando tem uma fonte, né, uma pessoa que passa a ele aquela informação, ele tem sim a necessidade do sigilo dessa fonte, muito em função da segurança dessa fonte. Então é importante que isso fique resguardado. O historiador não. O historiador não pode esconder a sua fonte. Aliás, a obrigação do historiador é sempre mostrar de onde veio a sua informação, né? Como é que ele construiu aquele texto, como é que aquilo se fez presente ali no trabalho. Ele não pode tirar da cartola, muito menos só da sua opinião. Ele precisa ter uma base que vá construir, que vá formatar toda aquela produção historiográfica. Então já tem aí essa diferença. Mas tem sim, realmente os jornalistas eles têm tido uma certa popularidade em trabalhos de história, porque acabam adotando uma linguagem mais acessível, né? A história, né, o trabalho do historiador, ele é muito acadêmico, ele é muito voltado para as academias, né, o banco das universidades, enquanto que esses livros produzidos por jornalistas são voltados ao grande público, o que é importante para que as pessoas tenham mais acesso, né? A gente sabe que, infelizmente, o brasileiro, de uma maneira geral, lê muito pouco, se informa muito pouco, e aí, tendo materiais que sejam mais acessíveis, você pode facilitar esse acesso à informação. E a pessoa pode depois se aprofundar, fazer um estudo mais criterioso, e aí sim buscar a informação de tal maneira. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, porque a gente está transmitindo ali também. Tem uma televisão aqui ao lado, parece que não entrou. Entrou agora? Agora talvez entre. E agora a gente vai conseguir. Isso. Pronto, agora sim. Entra até na sua, sem os comentários. Estou vendo aí que também entrou o nosso amigo Pietro Costa. Bom dia, presidente. Nosso presidente da Academia Cruzeirense de Letras. Vamos recebê-lo aqui. Deixa eu só ver se agora... Ah, tá, os comentários não aparecem. Tá bom. É, acho que assim dá pra fluir. Beleza, vamos lá. Então, começando assim, nada melhor do que falar de histórias do que falando sobre a história da história, né? Onde vem esse conhecimento? Sempre existiu? Na verdade, o ser humano sempre teve vamos dizer, essa necessidade de registrar o seu passado, a sua origem. Isso é muito comum, isso vem dos primeiros povoamentos, das primeiras sociedades onde o ser humano convivia lá com os outros. Essa necessidade sempre foi muito forte do ser humano. Mas a história como a gente conhece hoje, a gente já tem como assim o pai da história, o criador da história, pelo menos nesse formato mais crítico de busca de informações através de pesquisas, na Grécia Antiga, século V, com Heródoto, né? Ele é produzido o livro chamado História, que era um relato sobre a guerra entre gregos e persas, né? As guerras médicas, para a qual ele fez uma pesquisa, acompanhou, buscou relatos, construiu uma obra que virou referência, e daí vem a palavra história. História é uma palavra grega
que é justamente esse relato de fatos baseado em pesquisa, em busca, não só em lendas, né, nos épicos, como era até então. A gente não sabe se outros povos, em outros espaços, né, em outros continentes, tiveram essa mesma criação. Nós vivemos na sociedade ocidental, então a influência grega para nós é primordial. E é essa construção que chega até nós até hoje. Né? A diferença dessa história pesquisada de relatos para o que se tinha até então dos épicos, os mitos, principalmente os mitos gregos, né? A gente tinha uma variedade muito grande, até hoje isso é muito usado na cultura popular, dessas divindades, desses heróis. E aí uma figura nesse contexto importante era uma das 9 musas, né? Haviam 9 musas na antiga mitologia grega, que guiavam os caminhos dos homens. Uma delas era Clio. Clio era justamente a musa da história, né? Ela era simbolizada por uma trombeta que anunciava os eventos e por um pergaminho onde vinham os registros também. Mas é com Heródoto que você passa a ter uma atuação de pesquisa realmente para se trazer o passado para o nosso presente. E aí essa discussão toda da origem da história, ele, quando começa a produzir seus textos, na época se entendeu que era uma nova literatura, né? Produzir história tinha esse viés de literatura também, porque não bastava você narrar os fatos que estavam sendo pesquisados, mas você tinha que transformar aquela leitura em algo agradável e acessível aos seus leitores. Então, história e literatura, elas têm sim um parentesco muito forte. Né? Produzir história é produzir um tipo de literatura também. Claro que com todo um rigor metodológico, científico, afinal a história é uma área de conhecimento e como tal ela deve seguir essa preocupação. Mas essa discussão ela acaba se tornando muito atual por esse contexto que a gente tem hoje no Brasil. E aí eu vou buscar separei algumas informações aqui para dialogar com vocês, mas se o pessoal quiser fazer perguntas também, deixa eu dar aqui um bom dia ao Paulo Souza, que está acompanhando o nosso programa. A gente está acompanhando os comentários e pode aqui trocar algumas informações, algumas impressões. É um espaço de diálogo, né? Eu não tenho como me aprofundar muito, é um tema realmente que merece muitas leituras. No final eu vou deixar algumas indicações de livros para quem quiser buscar mais. A gente vai dar uma pincelada bem geral, dialogando sobre essa questão do trabalho da história. E um dos motivadores para esse tema hoje foi um fato bem recente. E aí eu vou ter que entrar no delicado terreno da política brasileira de hoje em dia. Né? Nós passamos agora por uma situação que afeta todos os historiadores. E aí eu estou com a informação aqui para não errar nas datas, né? Deixar bem documentado. Não sei se vocês acompanharam, mas agora em abril a gente teve o veto do atual ocupante da presidência da República a um projeto de lei que regulamentava a profissão de historiador no Brasil. Né? Você se forma em história, você trabalha como professor ou como pesquisador, mas isso não tem uma regulamentação. Não existe essa lei que diz, né, que determina como é esse trabalho. Há prática já nas faculdades, existe uma Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a ANPU, que envolve não só os professores de universidade, como da rede pública. Né? Eu mesmo sou filiado à ANPU, a gente acompanha os debates, as discussões, os simpósios que são feitos. E aí causou muito impacto a nosso meio do historiador esse veto ao projeto de lei. Por quê? Como tudo, ele tem um histórico. Vamos a ele. Né? No Brasil, a primeira iniciativa para regulamentar a profissão de historiador foi um projeto apresentado à Câmara pelo deputado Almeida Pinto em 1968. Ele apresentou isso ao Congresso e foi logo arquivado. Por quê? Vivíamos o regime militar. Não foi considerada essa hipótese. De 83, né, você já estava ali no final desse período militar, até o ano 2000, você teve várias propostas sendo apresentadas no Parlamento brasileiro, mas nunca ia à frente. Foi em 2009, um projeto proposto pelo senador Paulo Paim, que demorou muito tramitando entre a Câmara e o Senado, conseguiu avançar,
Ou seja, tem aí 11 anos esse mesmo projeto passando lá pelas casas do parlamento, até que dia 18 de fevereiro agora de 2020, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei 368, isso, projeto de lei 368, que regulamentava finalmente, depois de décadas, os historiadores buscando essa regulamentação, o Congresso aprovou. Foi encaminhado para a sanção do presidente da República no dia 2 de abril. E aí ficou o mês todo lá parado. Quando foi no dia 24, que já era o prazo final para ele vetar ou não, aí ele resolveu vetar. Alegou lá que teria alguma inconstitucionalidade, alguns pareceres frágeis que diziam que não cabia regulamentar o trabalho do historiador. Por quê? Justamente a gente tem essa situação que eu falei no início, né? A produção historiográfica brasileira hoje, ela está muito com jornalistas. Você tem muitos jornalistas que produzem livros de história. Uma coleção que eu tenho aqui, daqui a pouco eu mostro, do Hélio Gaspari, jornalista, se eu não me engano, do Estadão ou da Folha, que produziu uma coleção sobre a ditadura militar no Brasil. São 5 volumes, bem conhecida essa coleção. Não é historiador de profissão, mas é de pesquisa e tal. Você tem muitos historiadores práticos, né, autodidatas, que buscam as ferramentas, as fontes e vão construindo. E isso é totalmente normal, bem comum. O projeto de regulamentação do ofício do historiador não era para acabar ou proibir esse tipo de atuação, né? As pessoas podem atuar pesquisando com história sem necessariamente ter o diploma de historiador. Mas é preciso que se siga o método, a preocupação com as fontes, né? E aí o projeto é para justamente você ter essa maior preocupação, esse maior cuidado com essa produção historiográfica. Pois bem, foi vetado o projeto e isso causou uma indignação muito grande entre os historiadores, do qual a ANPU é no Brasil a associação que representa, né, o nosso trabalho. E aí tem sido feita uma campanha já desde então para que se derrube o veto a esse projeto de lei, né? Isso ainda não aconteceu, a campanha prossegue, mas a ANPU ela fez essa campanha, né? Tem uma carta aqui da presidente, a Márcia Maria Menendez Mota, presidente da Associação Nacional de História. Eu vou ler só um trechinho aqui que vai dar mais informações para o nosso debate, para a nossa conversa. Com efeito, a despeito de tudo que já foi escrito, no Brasil e no historiador, sobre a ditadura militar, por exemplo, o presidente insiste em comemorar o 31 de março com o slogan Revolução Democrática de 1964. Ninguém que tenha estudado história e possa formar opinião sólida nesse terreno defenderia a ditadura negando seu caráter autoritário. A defesa da censura prévia, da tortura e de torturadores não é nem opinião, nem exercício de liberdade de expressão. É um crime e assim deveria ser tratado. Em resumo, o atual presidente tem como projeto destruir a autonomia da história como ciência e como saber. Uma parte da população talvez não compreenda bem para que serve e o que é a história enquanto um campo do conhecimento. Nossa tarefa como profissionais da história é enfrentar esse desafio e chegar até essas pessoas. Temos feito muito como associação e como comunidade científica, mas muito ainda precisamos fazer. A luta pela regulamentação tem sido uma oportunidade para refletir sobre o papel social dos profissionais da história. Isso não significa dizer que a regulamentação fechará a porta para os que se veem como historiadores, ou criará qualquer reserva de mercado. Continuaremos lutando para que o veto do presidente seja derrubado. Contudo, regulamentada ou não, a profissão de historiador existe e isso é um fato inquestionável, irrefutável e incontornável. Não aceitaremos o veto à história. Ou seja, ela foi muito dura, mas muito clara nas suas palavras, e há assim um questionamento muito grande. O Paulo está comentando aqui sobre o som. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, pessoal? Parece que o som está um pouco baixo. Eu vou tentar dar uma melhorada aqui, pessoal. Agora que eu me toquei, vi a informação agora que o som está um pouco baixo. Eu vou sair rapidinho para ajustar aqui, ver se tem alguma coisa no celular.
Vamos fazer um teste aí para vocês me darem um retorno. Eu aumentei o som do celular, não sei se é o som do microfone ou o som da. Enfim, de quem está falando. Eu abaixei por causa do WhatsApp, né? Fica soltando aquele bipzinho. Mas queria ver se vocês me dão um retorno aí, se o som está melhor agora. Consigo ouvir no volume máximo. O celular não está muito próximo assim. Vamos ver se. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar falar mais alto também e manter a janela fechada aqui, ver se cria uma acústica no ambiente. Bom, então a gente falava desse debate que tem acontecido aí sobre a regulamentação da profissão do historiador, que foi vetada pelo atual presidente da República, que tem um histórico aí, não preciso repetir, né, de defesa do que foi a ditadura militar no Brasil, com uma visão completamente diferente do que os historiadores produziram desde então. É um fato que a ditadura caçou direitos, perseguiu pessoas, torturou, matou, e o atual presidente não entende dessa maneira. Deixa eu ver. Cabo de fone. Eu acho que eu estou tentando o ambiente mais fechado e com o som, porque eu estou sem microfone. Na verdade é o microfone do próprio celular, né? Então, deixa eu só contar aqui. Bom dia, Veridiana Tel. Seja bem-vinda aí. Bom, então deixa eu ver se eu retomo falando mais alto. Acho que o som talvez tenha melhorado. Espero, pelo menos. Houve então todo esse trabalho histórico de regulamentar a profissão do historiador, criando as condições para que se exerça a profissão. Foi vetado pelo presidente, agora voltou ao Congresso Nacional. E aí cabe ao Congresso debater e derrubar o veto. Uma vez que seja derrubado o veto, aí sim a profissão vai estar regulamentada e você, para exercer tal profissão, você vai precisar seguir os parâmetros previstos nessa lei. Que nada mais é do que você ter o cuidado com uma série de métodos. E aí, para eu entrar nesse detalhe, eu acho que ficaria meio pesado. Mas assim, você não precisa se formar em história para atuar como historiador. Claro que você precisa. O Paulo está falando que melhorou, bacana. Mas trabalhar com história é trabalhar com pesquisa. Esse é o grande fato, né? O historiador é, antes de tudo, um pesquisador. Então você não pode produzir história apenas com a sua opinião, ou com a sua, enfim, o seu achismo, né? Infelizmente isso tem acontecido em alguns espaços, principalmente com a internet, e aí, não só por conta desse momento de pandemia, mas já há muito tempo você tem vários e vários canais no YouTube com pessoas abordando fatos históricos, alguns com muito cuidado, com muita cuidado. Eu até faço a sugestão de alguns canais, né? O Leitura Obriga a História, o Nerdologia também, do Felipe Figueiredo. São dois canais que eu acompanho bastante, porque são historiadores realmente de formação, que apresentam não só determinados fatos históricos, mas as fontes, né? Da onde foi tirado tal informação. Ou seja, você vê aí um compromisso. Agora, há um outro conjunto de canais no YouTube que vendem uma história, e aí eu vou entrar no ponto que é o do negacionismo ou revisionismo enviesado, né? E aí eu vou usar aqui, porque a gente está falando muito do teórico, e eu mesmo tive esse impacto quando eu entrei na faculdade de História. Você entra na história querendo trabalhar com os fatos históricos, né? Os grandes momentos da humanidade. No primeiro semestre de História eu não tive nada disso, era justamente esse papo mais da teoria, da metodologia. Me frustrou um pouco na época, né? Entrei ainda jovem, com 19 anos, mas hoje eu vejo o quão importante isso é. Mas até para a gente poder trocar mais essas figurinhas, essas informações, eu queria citar 3 situações que exemplificam muito essa questão do revisionismo enviesado ou negacionismo. Um dos mais antigos, que sempre causou muito impacto aí na indústria do cinema, principalmente o cinema norte-americano, é com relação ao Holocausto, né?
é um dos temas mais trabalhados no cinema, na literatura, enfim, nos Estados Unidos, pela grande presença de judeus, sempre deu um espaço muito grande ao que foi a ação nazista de extermínio da população judia, principalmente na Europa. E algum tempo depois começou a surgir um negacionismo de que o Holocausto não teria sido aquilo tudo, que nem aconteceu, que havia um certo exagero. Isso causou muito impacto na sociedade europeia, na sociedade americana e no meio histórico, né, dos historiadores. Tem um filme chamado Negação, que trata de um fato, né, de um momento com a Rachel Weisz, onde houve um julgamento, né, um cidadão lá que negava o Holocausto, achava que não houve essa perseguição aos judeus. Ele processou justamente uma pesquisadora que passou a vida dela toda estudando o Holocausto. Ele queria que ela, que era pesquisadora, provasse que o Holocausto tinha acontecido, sendo que documentação nunca faltou, né? Ele tinha uma opinião de que aquilo era uma certa perseguição ao que os alemães tinham escolhido nos anos 40, enfim. O filme, eu não vou contar a história do filme, procure esse filme chamado Negação, mas é um exemplo que repercutiu muito. Ainda hoje há negacionistas. Você tem nessa briga de Israel, né, com os povos árabes, principalmente há no meio árabe muito desse negacionismo. O Irã já teve épocas em que eles defenderam isso de público, né, as autoridades iranianas, mas sempre tem um viés por trás disso tudo. Né? Por que se negar o Holocausto? O que não justifica o que se vê hoje no Estado de Israel. A gente acompanhando lá a situação da Palestina, ela acaba sendo um grande contraponto, né? Afinal, os judeus foram massacrados, exterminados, foram destruídos, assim, a população judia sofreu muito, para final dos anos 40 e início dos anos 50, anos 60, com a formação do Estado de Israel, você ter um problema que se estende até hoje e não se vê solução tão cedo, né? Mas assim, se eu for entrar nessa questão do Estado de Israel e da Palestina também, a gente vai acabar... porque são muitos temas muito bacanas, a gente gosta muito de trabalhar, mas eu tenho que seguir aqui a linha. Mas assim, o negacionismo do Holocausto é um fato, né? Que existem pessoas que negam, por quê? Porque elas não atentam às fontes históricas, elas não aceitam os trabalhos de pesquisa que foram feitos. Mas a gente pode trazer isso para a realidade do Brasil também. E aí eu volto ao que eu tinha falado no início. Há o negacionismo no Brasil também, dessa mesma condição, da ditadura militar. Né? Há uma grande quantidade de pessoas no Brasil de hoje que se negam a chamar de ditadura militar. Chama-se de regime militar, chama-se de governos militares, mas não reconhecem que o período entre 1964 e 85 foi um período de ditadura que durou 21 anos no Brasil. Por que essa negação? Tal do enviesamento, a questão política, a questão de visão de mundo, mas só que ela acaba negando sim trabalhos e mais trabalhos, com fontes, com critério de que o Brasil acabou sucumbindo a uma ditadura, que não foi nem a primeira. Né? O Brasil teve outras experiências autoritárias na nossa história. Aliás, se a gente for parar para contar os anos, talvez tenha tido até mais experiências autoritárias do que democráticas, mas a mais recente nesse campo foi a ditadura militar. Muita gente que viveu aquela época está viva até hoje. E aí entra aquilo que eu comentei no início, de se confundir história com memória. A memória às vezes nos prega peças. Você não pode pensar que o meu avô viveu na ditadura e para ele era tudo muito bom, a economia estava legal, ele nunca tinha sido preso, ninguém nunca o perseguiu. Então, tudo bem, ele está pensando na memória dele enquanto indivíduo, mas o que representou aquele regime político para a sociedade, para o coletivo? O Paulo está comentando aqui. O Brasil tem alguma responsabilidade sobre a criação do Estado de Israel e Palestina? Por conta da participação do diplomata brasileiro, isso contribuiu para a crescente dos conflitos lá? Boa pergunta, né? O Brasil, em 1948, você tem o Oswaldo Aranha como representante do Brasil, e ele era o secretário-geral da ONU, quando da criação do Estado de Israel.
E essa questão assim, eu até estava assistindo um vídeo recente da Sabrina Fernandes, que ela é socióloga e também tem um canal no YouTube. Ela foi até a Palestina e ela fez uma série de 5 vídeos onde ela comenta sobre essa questão. Eu sugiro buscar realmente o vídeo da Sabrina Fernandes, mas só para dar uma resumida nesse assunto, a proposta da criação de 2 estados, né, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, no território que até então estava sendo ocupado por palestinos de origem árabe, mas sob o comando da Inglaterra, e que com o final da Segunda Guerra a Inglaterra permitiu que aquilo ali fosse dividido entre os dois para se criar Israel e a Palestina. Realmente ali a coisa começou a desandar no começo, né? Eu sempre uso muito esse exemplo para os meus alunos nas aulas de história para o ensino fundamental. Você imagine que a sua família construiu uma casa, sua família morou gerações e gerações ali, mas em determinado momento foram expulsos de lá. E a casa não ficou vazia. Passou um tempo, outra família veio, ocupou e morou ali mais outras tantas gerações. Claro, estou pegando um exemplo para tentar facilitar para os jovens, mas é isso. O povo judeu, ele teve a diáspora no ano 70 depois de Cristo, se espalhou pelo mundo. Aquele território não ficou vazio, né? Outros povos foram ocupando, e aí os árabes principalmente, depois os turcos otomanos e tal. O palestino hoje é realmente um cidadão de origem árabe, e ele ocupou aquilo lá. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a comoção que o Holocausto causou levou, quando da criação da ONU, e aí você tem um diplomata brasileiro presidindo essa construção, entendeu-se que, né, era uma maneira de meio que compensar toda a tragédia que foi a morte de judeus em quantidades, né, absurdas, o verdadeiro genocídio, trazê-los de volta para a sua terra de origem. Só que essa terra não estava vazia, ela já estava ocupada. Poderiam conviver os dois lá? Seria o mais humanitário, né? Seria o mais, talvez até natural. Tem espaço para todo mundo, vamos acomodar. Infelizmente não foi o que aconteceu. E hoje o Estado de Israel realmente ele tem uma posição muito dura com relação à população palestina. Ele cerceia demais a liberdade, cerca os caminhos, e aí fica uma situação que você não vê uma saída a curto prazo. Houve algumas tentativas, mas todas na prática frustradas de conciliação. Então a participação do Brasil nesse contexto foi realmente lá com Oswaldo Aranha, de buscar essa solução, mas que hoje a gente vê que realmente não resolveu para todos, né? E aí o Paulo está comentando esse perigo mesmo, né? A história contada só por base da memória, só de um lado. É um perigo muito grande. Claro, a memória pode ser usada como fonte, mas ela não pode ser a fonte exclusiva. É necessário que você, além de buscar depoimento de pessoas que viveram aquele período que você está pesquisando, que você procure completar com informações documentais, textos, documentos oficiais, para aí sim você fazer essa construção. É esse o trabalho do historiador. A historiografia ela tem que se basear em documentos, que podem ser orais, podem ser depoimentos. Pessoas que viveram aquela época vão ter ali um relato importante, mas você precisa saber também trabalhar com esse discurso que pode ter ali por trás, né? A pessoa que está colocando o depoimento, ela vai ter uma visão de mundo que você precisa confrontar com outras, e assim alguém querendo. Tudo bem, vem então, você já me cortou mesmo. A Laura. É que eu não consigo participar dos comentários no Facebook, e aí é uma informação interessante. O Zygmunt Bauman vai falar muito nisso, de construir a memória em cima dessa, ou melhor, tentar essa construção da história em cima da memória. Que aí ele forma esse conceito de retrotopia. Quando eu idealizo um passado, o passado não tem aquela característica que na minha memória, que aí vai estar ligado à minha construção afetiva e tudo isso, né? Tem a construção de idealizar o passado que eu vivi, mas que não necessariamente corresponde ao passado real. O Bauman, ele fala um bocado disso. Obrigada! Obrigado, Laura. Minha esposa também tem feito seus estudos aqui. Essa pandemia tem um lado bom? Tem, a gente está estudando muito, tá, né? Tendo um tempo para leitura que geralmente a gente não tem.
Mas é isso mesmo, né? Tem esse risco do idealismo, né? De se idealizar um passado, porque você tem algumas boas lembranças e elas acabam ficando sobrepostas a outras, né? E principalmente, a história ela não é a história de um indivíduo. Quando a gente fala dessa história, vamos dizer, com H maiúsculo, é a história do coletivo, da sociedade. Então a impressão de um ou de outro ela não se sobrepõe a um entendimento mais amplo. Aliás, até vale a pena, queria comentar até essa coisa do história com H. Porque antigamente pensava, história com E e história com H. Não existe isso, gente. Na língua portuguesa, história é sempre com H. Né? História com E é anglicismo. No inglês, na língua inglesa, que você tem o history com H e o story com S, que aí o pessoal inventou história com E no Brasil. Não vale. No caso do Brasil, toda história ficcional ou a história pesquisada é sempre com H, tá? Por favor, não caiam nessa. Mas assim, voltando à questão da ditadura, então é esse perigo que se tem de muitas pessoas que têm uma lembrança um tanto positiva daquele período dos anos 70, né? Milagre econômico, as grandes obras, e não via notícias de corrupção. Isso é muito simples de ser desmontado com o fato de que você vivia um período de censura e que na censura a informação não chegava ao grande público. E não é porque você não soube que aconteceu que não tenha acontecido. Muitas das grandes obras que marcaram o período militar, é ali que você tem grandes empreiteiras ganhando muito dinheiro com obras que nem chegaram a ser finalizadas. O maior exemplo disso é a rodovia transamazônica, né? A via que levava do nada ao lugar nenhum. E gastou-se muito dinheiro. Mas assim, é algo difícil de você mostrar para as pessoas que às vezes não têm essa mesma visão ou essa mesma leitura de como que as coisas funcionaram, além do seu universo ali mais restrito, mais familiar, né? A história era lida, como eu falei, com o coletivo. Então, negar a ditadura hoje, eu coloco no mesmo nível de negar o que foi o Holocausto. É não reconhecer o trabalho dos historiadores ao longo dos anos, baseado em pesquisas, em fontes, em relatos também de pessoas que viveram aquele momento, né? Isso foi construindo uma coisa que está consolidada não só porque tem muito tempo, mas é porque foi pesquisada, foi trabalhada com muito critério. Chegar agora e dizer que não foi assim porque eu não lembro dessa maneira, há uma certa, vamos dizer, arrogância de algumas pessoas. Eu acredito que sim, mas há muito mais por trás disso. E aí, trazendo um terceiro tema nesse perigo que é de se fazer história sem ter um compromisso, sem ter um método, foi agora recente, nessa semana que se passou. Né? A gente passou aí pelo dia 13 de maio e justamente a Fundação Palmares, né, um órgão do governo voltado para a política de afirmação da população negra, soltou não só uma homenagem à Princesa Isabel, como um texto desconstruindo a figura de Zumbi dos Palmares enquanto figura de referência para esse movimento negro. Porque, segundo a Fundação Palmares, Zumbi seria refém de uma consciência negra criada pela esquerda. E de que a verdadeira heroína da libertação dos escravos no Brasil seria a Princesa Isabel. Gente, isso é muito, muito perigoso. Vejam só, não é que a Princesa Isabel seja a vilã da história, só tende a colocar um certo maniqueísmo na análise das figuras históricas. E história vai muito além disso. Você tem, na verdade, a Princesa Isabel. Sim, ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. E oficialmente se acabou a escravidão no Brasil. Mas quando eu comentei lá atrás sobre a origem da história com Heródoto, qual foi a grande diferença que o Heródoto trouxe para as histórias que eram contadas até então de maneira mitológica? A problematização. História não é só contar o fato, mas é problematizar aquele fato. É fazer uma análise daquilo que, num primeiro olhar, talvez não apareça, mas você aprofundando, você vai ver algumas nuances que precisam ser ditas. E os silêncios acabam dizendo muito. Quando você não diz certas situações, na verdade você está dizendo o que você pensa sobre aquilo.
O papel da princesa Isabel, a gente tem que relembrar, ela era, enquanto filha de Dom Pedro II, né, o imperador do Brasil, era meio que como a vice, se a gente fosse comparar hoje. Né? Dom Pedro estava adoentado, ela ficou por um tempo governando o Brasil no lugar do pai, e a lei chegou até ela para ela assinar. Só que como é que essa lei chegou até ela? Né? Qual é a origem, qual é a construção histórica por trás da Lei Áurea? É um movimento que vem de décadas e décadas antes. Na verdade, você tem um movimento abolicionista no Brasil que vem não só de muito tempo, mas não só de uma pessoa branca como era a princesa Isabel. Os negros, de fato, lutaram pela sua independência. A questão das fugas, a construção dos quilombos, as diferentes lideranças que existiram no nosso país, pessoas negras que lutaram contra a escravidão, é um fato histórico que não se pode negar. E aí o Zumbi do Palmares surge nesse contexto como o grande referencial. Ele não foi o único, mas acabou sendo sim colocado numa condição de referência, porque na época que ele viveu, ainda na época da colonização, ele liderou aquele que foi o maior dos quilombos. Não foi o único, mas foi o mais importante, ou pelo menos o mais famoso, né? O Quilombo dos Palmares, que acabou sendo dizimado na expedição do Domingos Jorge Velho. E aí o Zumbi foi preso, foi decapitado, e uma vez morto, ficou sim como uma referência pela liderança que ele exerceu. E aí entra esse perigo do negacionismo. Afinal, você tem alguns autores que não são historiadores de formação e têm um pensamento diferente do que era até então um consenso historiográfico, quando surge aquela ideia que o Zumbi tinha escravos, ele não poderia ser um herói do negro no Brasil. Baseado em que existe essa informação? Eu não sei se vale a pena citar de onde veio essa história, né? Mas são daqueles canais que eu comentei, que não tem o mesmo compromisso ou o mesmo rigor, mas eu vou citar o nome da coleção, né? É a chamada Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. O autor lá ele coloca, entre várias situações, essa de que Zumbi teria tido esses escravos, mas ele não tem uma citação de fontes de documentos. É tudo baseado apenas nas impressões dele, porque naquela época era comum, porque a escravidão sempre existiu na África. E aí, esse tipo de construção, que é muito mais baseada em achismos ou em opiniões, mas que não faz a leitura crítica, que não percebe o que está ao redor daquelas situações, acaba criando certos conceitos que se popularizam na internet de uma maneira da qual a gente não controla. Isso vai ganhando espaço, vai ganhando terreno, chega no ouvido das pessoas e fica disputando, vira uma disputa de narrativas de fatos históricos, que hoje, né, passado tanto tempo, as pessoas começam a ter uma visão diferente. Quero agradecer ao Paulo, né, o vídeo ele vai continuar aqui no Facebook, também no YouTube, no canal da Academia Cruzeirense, mas agradeço ao Paulo aí por ter participado até o momento. A gente vai prosseguindo aí, depois você pode acompanhar mais. Então, essa questão do zumbi, ela não tem, por parte desse livro, nenhum documento, nenhuma informação concreta que você possa embasar esse tipo de conclusão. Então, isso tem sido um perigo muito grande. Essas situações, esses momentos históricos, eles acabam ganhando uma outra narrativa para defender uma determinada ideologia política e procura desconstruir o que foi feito antes. Aí a gente acaba tendo que entrar, né? No caso, o que a Fundação Palmares fez agora, é dizer que quem deve ser exaltado é a princesa Isabel, nada mais é do que uma bandeira a ser levantada por uma proposta, por um projeto político que está hoje no poder, mas que precisa desconstruir um projeto anterior. E aí ele identifica alguns fatos ou algumas situações históricas como uma bandeira do que seria o seu adversário. Ou seja, o zumbi seria um representante do negro da esquerda. O que não faz o menor sentido, né? O zumbi, ele foi um negro trazido para o Brasil, escravo, fugiu, conseguiu se libertar, liderou o maior quilombo e é uma referência.
E quem trouxe o zumbi a essa condição foi o próprio movimento negro no Brasil. Aqueles que foram, vamos dizer, vítimas, né, desse processo de escravidão, os seus descendentes, que buscaram uma referência, porque há uma necessidade também da autoafirmação. Né? O negro, isso é natural para qualquer povo, para qualquer situação. E principalmente aqueles povos que passaram por situações como escravidão, como holocausto, essa construção ela é muito natural. Mas ela não é gratuita, ela é baseada também em pesquisas, em informações. Mas não se tem muitas informações do zumbi, de fato. Mas o que se coloca sobre o zumbi é a sua liderança sobre o maior quilombo em número de pessoas que existiu no Brasil. E o tempo que ele resistiu, porque o quilombo foi destruído depois de umas 3 tentativas. Até então eles resistiram muito. Só isso já basta para dizer que ele foi sim uma figura importante. E a Princesa Isabel não foi importante? Bom, ela foi no momento em que ela assinou uma lei, mas o papel dela ficou restrito a isso. Ela não teve esse envolvimento. Ela era uma pessoa da corte, né, do governo brasileiro. O Brasil já vinha sofrendo pressões há décadas, principalmente da Inglaterra, mas também dentro do nosso território. Para acabar com a escravidão, o Brasil foi o último país do continente a acabar com a escravidão. Então, assim, o que a Princesa Isabel fez foi desligar os aparelhos de uma escravidão que já estava internada na UTI. Não tinha mais como, para o Brasil, tanto economicamente, como também socialmente, manter o regime. E aí vem a outra grande consequência. Em que a Lei Áurea resolveu a situação da população negra no Brasil? Porque eles deixaram de ser escravos, mas eles foram assimilados pela sociedade. O negro passou a ser um cidadão em igual condição econômica, social, política aqui no nosso país? Não foi. O negro continuou sendo vítima de preconceitos, da falta de acesso aos bens mais básicos da sociedade, educação, saúde, o próprio emprego. Então, assim, a escravidão acabou, mas a situação do negro continuou lamentável. A Princesa Isabel fez o que para isso? Ela acabou com a escravidão porque era uma coisa que se colocava politicamente naquele momento. E depois as consequências foram tantas outras. Então, assim, há de se ter esse cuidado. Essa questão da história, ela precisa de leituras, você precisa buscar as informações. A internet, ela se transformou num instrumento de acesso muito bacana, mas ao mesmo tempo um pouco perigoso, porque se você não tiver uma certa acuidade, né, um cuidado ali com o que você busca, você pode acabar topando com alguns vídeos, algumas informações que você não conhece qual é a origem e acaba tomando aquilo como verdade, o que é perigoso. Então, eu acho que assim, buscar vídeos na internet é bacana, mas busque principalmente as fontes, da onde vem aquele vídeo. Eu acho que essa é a maneira que a gente tem de se proteger de informações que acabam sendo perigosas, para não dizer enviesadas. Eu vou deixar na descrição, porque senão... a Laura está me lembrando aqui do vídeo do Meteoro, que é um outro canal bem bacana também, que faz uma série de análises. Mas eu vou deixar nos comentários do vídeo ao final uma série de indicações aí sobre esses assuntos. Mas avançando, né, a gente já está aí na reta final do nosso programa, é 1 hora que a gente tem. Que a história ela não é só esse relato, então, de acontecimentos. Essa problematização, com base nos estudos, ela é fundamental. Você construir a história, você só constrói com pesquisa. Achismos, opiniões. Gente, hoje em dia a gente tem muito essa disputa, né? A opinião, né? A liberdade de expressar está sendo muito mal interpretada. As pessoas acham que ter liberdade de expressão é poder falar aquilo que dá na cabeça sem se preocupar com da onde veio aquilo. Não é. É preciso um cuidado muito grande. A opinião, claro, todo mundo tem direito à sua, você tem direito a se expressar, mas é preciso ter cuidado, né? Não deixe sair tudo assim, sem muito filtro. Esse filtro ele é necessário. E no caso da história, o filtro é a pesquisa. É buscar as fontes, as mais variadas fontes. Então, queria comentar aqui um último texto, dos que eu tinha separado, que é uma frase que também volta e meia é muito colocada, não sei se as pessoas conhecem a origem dela, de que a história se repete, né?
Será que isso é real? E aí tem uma frase que é a resposta para isso, que é de um sociólogo que é um dos mais importantes sociólogos, é um dos tripés da sociologia, e que vem sendo atacado de uma maneira muito constante, justamente por essa polarização política que acaba empobrecendo muito o debate no campo da pesquisa científica, né? Você fica achando que fulano não vale porque ele é de esquerda, fulano não vale porque ele é de direita. E as pessoas tendem a polarizar de tal maneira de querer colocar todo mundo na mesma categoria. Não gosto da esquerda, então todo mundo que é de esquerda é comunista, como se a esquerda só tivesse o comunismo. O comunismo é sim de esquerda, mas não é a única corrente ideológica. Como o contrário vale. Na direita, né, tudo é fascista. Não, nem tudo é fascismo na direita. O fascismo e o nazismo, efetivamente, são ideologias de direita. Isso é uma categoria que a ciência política coloca de maneira muito clara. Não quer dizer que toda a direita seja fascista ou nazista. Então, assim, se eu for entrar agora no que é esquerda ou direita, eu vou entrar muito na questão da ciência política e aí a gente não consegue avançar no tema. Mas eu quero citar um autor que é não só referência para a esquerda, como é o grande inimigo da direita para muita gente que talvez não tenha lido nem a sua produção. Eu estou falando do Karl Marx, que disse que a história se repete, só que a primeira vez como tragédia e a segunda como uma farsa. Da onde vem essa frase, né? O Marx estava fazendo uma crítica ao Hegel, outro filósofo alemão, também muito estudado, muito importante, que teria dito, eu vou pegar aqui o texto literal para não cometer nenhum erro, mas essa análise do Marx surge no livro 18 Brumário. O próprio título do livro já é uma ironia do Marx sobre isso. Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes, né? Ele citava a questão lá do Júlio César na Roma Antiga e que o Napoleão estaria também seguindo esse caminho, né? Só que aí o Marx faz esse adendo, né? Esqueceu-se de acrescentar. Primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Está no livro 18 Brumário. 18 Brumário, para quem talvez não saiba, a França, depois da Revolução Francesa, ela adotou um novo calendário. Os nomes dos meses mudaram para nomes que tinham a ver com o clima, né, com a temperatura lá na França na época. Brumário é o mês das brumas, das névoas. Se eu não me engano, é ali por volta de novembro, né? Então, o golpe do 18 Brumário é quando Napoleão deu o golpe que encerrou a Revolução Francesa. O processo revolucionário da Revolução Francesa durou 10 anos, né, de 1789 até 1799. Toda aquela transformação, aquela reconstrução da França, é aonde surge essa diferenciação de esquerda e direita na política. A origem está na Revolução Francesa, na Assembleia Nacional. E aí tudo isso caiu por terra quando Napoleão Bonaparte, no momento em que a crise política, a falta de, né, enfim, havia um certo caos nesse período final da Revolução, o Napoleão dá o golpe, se coloca como a única autoridade e vai governar a França por um longo período, até ser derrubado lá nas guerras contra a Inglaterra, contra a Santa Aliança. E aí, tempos depois, um sobrinho do Napoleão, na França, acaba fazendo a mesma coisa. Ele dá um golpe, se torna Napoleão III, né? E meio que segue o caminho do tio dele. E aí por isso que o Marx cunhou essa frase, né? Primeiro foi uma tragédia, porque o Napoleão virou de fato um ditador. Embora muita gente exalte o seu governo na França, dê uma organizada na França, lembra uma certa ditadura num país tropical. As pessoas têm uma lembrança positiva de um fato do passado. Mas não estou aqui comparando o Napoleão com os ditadores brasileiros, mas ele foi um ditador, sim, fato, né? E aí, tempos depois, o sobrinho dele acabou indo pelo mesmo caminho. Só que assim, Napoleão teria sido uma tragédia, pelo menos para a Europa, que sofreu com as invasões e todas as guerras que foram provocadas pelo seu governo. E o seu sobrinho, tempos depois, Napoleão III, seria a farsa. A gente pode aplicar isso para outros momentos da história? A história é feita de comparações também, né? Você fazer essas comparações é uma maneira muito
viável de ter esse entendimento. E então eu vejo que isso pode sim ser aplicado a outras situações. E eu trago até para o nosso país, por que não? Né? A gente já teve a tragédia da ditadura militar em 64. E aí você vê uma certa semelhança, porque tudo começou com a caça ao perigo vermelho, ao comunismo. O Brasil era presidido por João Goulart, presidente era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, um partido criado pelo Getúlio Vargas. E você pensar que tanto Getúlio Vargas quanto João Goulart, né, fazendeiros gaúchos, né, donos de estâncias no Rio Grande do Sul, donos de terras enormes, seriam comunistas, é realmente desconhecer o que é comunismo, o que é o trabalhismo, o que é, enfim, todas essas definições políticas. As pessoas tendem a rotular de uma maneira como o extremo, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não gosto. E não é por aí. Então eu acho que 64 foi uma tragédia para a história brasileira. Não vejo como discordar disso, por tudo o que a ditadura trouxe. E aí eu só espero que agora, nesse momento de, como diz o meme com o qual eu abri o programa, né, de grande confusão no Brasil, a gente não caminha agora para farsa, como diria o Marx, nessa repetição da história. A história não precisa se repetir. E, geralmente, quando ela se repete, ela acaba indo por esse caminho de uma grande farsa que pode muito bem disfarçar ou esconder uma grande tragédia. Uma aguinha aqui que deu uma engasgada. O pessoal que está acompanhando, o Paulo estava comentando mais, não sei se os demais querem fazer algum comentário, algum questionamento. A gente já está caminhando aí para o final do nosso programa. Mas enquanto o pessoal ainda não se manifesta mais aqui nos comentários, eu vou então encerrando. Meio que para as considerações finais, né? Quando o pessoal soltar esse meme de novo aí, né? De que eu tenho pena dos historiadores daqui a 20 anos que vão ter que explicar esse período da pandemia no Brasil, esse governo que, né, no meio da pandemia já está perdendo já 2 ministros da saúde, a coisa não anda, você não vê uma ação efetiva do governo federal para lidar com a situação, pelo menos não da maneira que se espera, ou seguindo os organismos que têm pesquisas e estudos, no caso, a Organização Mundial da Saúde, né? Mas daqui a 20 anos, será que vai ser difícil para os historiadores explicar o que foi esse período que a gente vive hoje? Eu quero acreditar, eu acredito de fato que não. Explicar esse período, esse início de século XX, principalmente aqui no Brasil, no futuro, vai ser como foi explicar a ditadura militar, a proclamação da República, a abolição da escravidão no Brasil, porque a nossa história ela é formada assim de momentos de grande convulsão social, de grandes problemas que atingiram a população, essencialmente a população mais pobre e mais desassistida. Então, para nós agora está sendo uma grande novidade, né? Não é a primeira pandemia pelo qual a humanidade passa, não é o primeiro governo com tendências autoritárias pela qual o Brasil passa também. Então eu tenho fé de que não só a gente vai atravessar esse momento e, apesar de todas as mortes, infelizmente, que estão acontecendo ainda estão por vir, a sociedade, não só no Brasil como mundial, ela vai passar por esse momento e, com o distanciamento histórico, passando mais o tempo, esfriando esses ânimos aí com visões ideológicas e enviesadas, eu acredito que no futuro os historiadores vão poder sim explicar muito bem o que foi o início do século XXI, tanto no Brasil quanto no mundo, que eu acredito será um mundo de alguma maneira diferente do que a gente tem visto até então. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui, eram essas as ideias, as considerações. Eu vou deixando aqui alguns livros, depois eu vou escrever lá nos comentários, para quem quiser buscar mais sobre como o trabalho de história é feito. O livro do Paul Veyne, Como se escreve História, e Foucault, Revoluciona a História. Né? Esse foi o primeiro livro que eu li na faculdade de História, no curso de História na UNB. Recomendo muito para quem quer se aprofundar.
uma leitura mais acessível, mais tranquila, do Jaime Pinsky, Porque Gostamos da História, também um livro bem bacana, acho que bem mais mastigadinho, mais tranquilo. E um clássico para todo historiador, para entender, no caso, o século passado, né? Leitura obrigatória para entender o século XX, A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, né? Um dos maiores historiadores vivos, grande referência aí na formação dos historiadores. E aí, na sequência, eu deixo lá nos comentários também a indicação dos canais e outros autores, porventura vocês queiram aí conhecer mais sobre o trabalho da história. E eu vou fechar com essa frase que está na minha camisa, acho que não deu para ler tudo. A função do historiador é lembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Peter Burke. Um grande abraço. Semana que vem o programa Cruzeiro em Letras volta com um dos nossos imortais apresentando mais informações e a gente vai acompanhando aqui na internet. Muito obrigado. Até a próxima.